Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, médico sempre paciente. Olha... Médico sempre paciente, mas... No sentido de ter paciência conosco. De ter paciência com a gente. Aqui no CBN. Você já foi paciente alguma vez, doutor, de algum médico? Me diz que médico paciente é a pior coisa que tem. Vários. É mesmo? Vários. Não obedece nada. De dentista, então... Não, é claro que eu obedeço. Eu não obedeço a mim mesmo, aos outros eu obedeço. Ah, então tá bom. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem uma pergunta da minha mãe e tem uma pergunta da minha irmã, da minha filha para você. Posso começar com a da minha mãe? Então vamos. Minha mãe falou, o maior prazer do mundo. Mamãe falou, meu filho, pergunta pro médico, como é que costura uma veia? Como é que costura uma artéria? Porque eu vejo que já costurou a veia. Gente, vou botar uma agulha dentro da veia, que aquele negócio é fininho. Eu falei, muito interessante isso. Como é que faz, doutor? Ah, isso é legal. Ó. Primeiro que você sabe que o fio nylon, ele chama nylon, porque ele é uma junção de dois autores aí, um de Nova York, por isso o NY inicial, e o long é de Londres. Então, o fio de nylon, que a gente chama na medicina, ele foi feito aí, ele é internacional, né? Ele é multinacional. Gente, esse fio... imaginar isso, que nylon NI é de Nova York e long é de Londres. Ai, Mário, a minha capacidade cultural, não sei se eu já falei, mas... Você é de uma cultura... Adalberto, ele duvida da minha capacidade intelectual. Mas me diz uma coisa... Essa daí também... Mas o homem que inventou parte do fio de Nova York e outro homem que inventou parte do fio de Londres? Como assim? Não sei, aí nessa época não me lembro mais, não estava presente. Não sei não, mas é o que eu sei de... Mas já tá bom. Aqui, aí... É o seguinte, tem vários tipos de fios, e para cada tipo de fio, inclusive, tem vários tipos de espessura. Então, por exemplo, o fio que fecha o útero da grávida, ele não é o mesmo fio que fecha a pele, porque o fio que fecha a pele, eu consigo tirar ele depois. Eu fecho a pele para que a pele se una, quando ela começa a cicatrizar, eu vou lá e tiro o fio. Como é que eu faço no útero? No útero não tem jeito. Então, quando eu termino de tirar a criança de dentro da barriga da mãe, aquele fio vai ter que ficar lá. Então, ele é um fio diferente, geralmente bioabsorvível, ou seja, com o tempo, ele vai permitir a cicatrização daquele tecido e depois ele vai sumir, ele vai ser digerido ali dentro, certo? Esses fios, alguns deles tem um que chama catgut, que nada mais é do que esse fio que é absorvido. Esse fio, ele tem várias espessuras. E para algumas coisas, a espessura ela é mais grossa do que outras. Por exemplo, eu vou fazer uma sutura no couro cabeludo do Mário, que ele levantou a cabeça, bateu a cabeça no armário. O couro cabeludo ele é muito forte, ele é muito grosso. Então eu tenho que usar um fio 3-0, 4-0, 2-0, é um fio mais grosso. Lá quando eu estou fazendo a cirurgia cardíaca, o fio dos caras é o 7-0, é um fio super fino. E eles conseguem, com a lupa, não sei se vocês já viram a foto de quem faz cirurgia cardíaca, dos cirurgiões, eles operam com uma lupa no olho, um óculos que se transforma numa lupa. O que ele quer com aquilo? Ele quer ver a camada da artéria que ele está fazendo a sutura, que ele está costurando. Então ele consegue ver isso. É claro que toda vez que eu dou ponto em vaso, pode ser que eu rompa ele, pode ser que a força que eu faço, porque vaso não é igual um tecido de jeans. Vaso é como se fosse um papel celofane. Então, até a tração que eu dou nesse fio, ela tem que ser menor, Mário. Mas existe isso até nas coronárias. Só para você ter ideia, tem coronária nossa que é da grossura da parte interna da cabeça da caneta Bic. Só para você ter ideia de como o cara consegue dar ponto. E ele não dá 2, 3, não. Ele dá 4, 5, 7 pontos ao redor daquela circunferência. Mas então é assim, é usando lupa... Minha dúvida é o seguinte, porque a artéria é um caninho fininho. O sangue passa dentro da artéria, dentro da veia, não é bem fininho. Exato. Quando ele costura só as extremidades, deixa o meiozinho oco ainda para o sangue passar, ou ele amarra uma na outra? Exato. Então, não, ele costura numa borda. Vamos fazer um comparativo bobo aqui. Pega 2 canos de PVC, esquenta uma das bocas dele, vem com o outro e encaixa por dentro. Na hora que você faz isso, o contato está sendo todo só na superfície, só na parte de fora. A parte de dentro ela está intacta. É isso que você faz, só que não esquentando, e sim com costura. Você vai costurando ponto por ponto na circunferência inteira sem transfixar a artéria. Não pode transfixar a artéria. Ela tem que ficar com um tubo lá dentro normal. Mas se a artéria é tão fininha, o sujeito tem que ter uma mão muito boa ou não?
Exatamente, por isso que a residência de cirurgia cardíaca, por exemplo, são 6 anos direto. O cara fica 6 anos treinando. E aí entra naquela história que a gente sempre brinca, né? Você quer um cirurgião cardíaco com menos aptidão à conversa e mais aptidão ao centro cirúrgico ou ao contrário? Então, em algumas determinadas circunstâncias, é bom que o médico não tenha muito tato pessoal, porque se ele tivesse tato, ele tinha treinado mais do que deve esse tato pessoal. E o interessante para esse cara é ficar lá dentro do centro cirúrgico, ele tem que virar um robô, ele tem que ser capaz de executar com a melhor técnica do mundo, porque meio milímetro do lado ele causa uma catástrofe. Isso existe na medicina corriqueiramente. Agora, nesse momento, tem alguém lá no evangélico sendo operado por um cara que treinou 6 anos e está dando ponto numa artéria com micra de diferença, não é nem milímetro direito. Que doideira isso, gente. Como é a medicina, hein? Impressionante. E é sempre o cirurgião que dá o ponto, porque a gente vê Grey's Anatomy, essas séries, eles saem e falam, fecha pra mim. Resolve isso pra mim. É sério. Porque é o seguinte... não, mas esse fecha para mim existe dentro da residência, quando vamos fazer um comparativo, né? São 6 anos de residência na cirurgia cardíaca, por exemplo. O primeiro ano de residência dele, Mário, ele sequer encosta nos vasos, ele sequer encosta nos fios. Então é um ano em que ele vai lá examinar o doente, é um ano que ele entra e faz a tricotomia, que é a retirada dos pelos, é um ano que ele pega o acesso profundo, que é uma veia que o sujeito tem que achar uma veia mais profunda para dar conta do volume de medicamento que é feito durante a cirurgia. Já no segundo ano, ele começa ele começa a tirar a safena do cara lá da perna, porque a safena vai ser utilizada, então ele mais tira do que fecha. Aí no terceiro ano ele começa a fechar, ele fecha a pele, fecha o externo, e assim vai, até que ele chega no 6º ano de residência, depois de ter treinado ao longo desse período em coisas menos importantes, ou pelo menos menos graves, e aí ele chega a dar o ponto, sempre acompanhado com um cirurgião, sempre, sempre, sempre. Interessantíssimo isso. Gente, que mão do médico, hein? Essa é a pergunta da minha mãe. Como é que costura artéria, como é que costura veia? O senhor já disse, com muita habilidade, muito treino. Doutor, e costura pontinha, gente. Só a extremidade para o sangue continuar passando lá dentro. Aí a pergunta da minha filha. Exato. Porque quando a gente vai no hospital tomar uma injeção, aí às vezes tem que procurar a veia da pessoa. Dá a veia, achou a veia, dá a injeção. Quando vai tomar vacina, não tem nada de procurar a veia. Vai no braço, dá a injeção. Maneiro. Como é que sabe que a vacina está indo para o sangue, não está indo para o sangue? Por que quando no hospital vai tomar um remédio procura veia e quando vai tomar vacina dá qualquer canto do braço no bumbum? É porque é o seguinte, cada medicamento ele é melhor absorvido em determinado tecido, certo? Então eu vou te dar um exemplo simples. Se você pegar o omeprazol, amassar o omeprazol e fizer ele no músculo, vai dar uma irritação no músculo tremenda, mas ele não vai ser absorvido, porque o omeprazol não é capaz de ser absorvido no músculo. E assim vai. Se você pegar um remédio que é feito na veia, por exemplo, adrenalina, e pegar essa adrenalina e passar ela na pele, a pele não absorve. Então, para cada tipo de remédio, uma via de absorção. Então, o remédio do dermatologista que você passa na pele, não adianta tomar aquele trem, não adianta você pegar a bisnaga de dexametasona em creme e tomar aquilo lá, ele não vai ser absorvido, certo? E a vacina, ela foi feita para ser absorvida ou no músculo ou no tecido subcutâneo. Para quem quer saber o que é subcutâneo, põe a mão com a palma da mão na mesa e o dorso da mão para cima e puxa essa pele aí, ó. E embaixo da sua pele você tem subcutâneo. Você não está puxando só pele. A prega que você faz, ela tem um volumezinho maior porque tem gordura debaixo da pele que chama subcutâneo. E em algumas substâncias elas são melhores absorvidas no subcutâneo, Mário. Então é isso, basicamente é isso. E aí a medicação que você tem certeza que está estéril, extremamente limpa, que você quer uma ação mais rápida, direto no órgão que você quer, você faz na veia, porque ela chega imediatamente aonde você quer que ela chegue. Diferente da vacina, diferente das medicações que a gente faz intramuscular. No cuidado paliativo é muito comum a gente usar a via subcutânea, mas ela é uma via de mais lenta absorção, ela não é tão rápida. Então, Henrique Bonaldi parou, fez uma parada cardiorrespiratória. Você vai fazer adrenalina no cara pela pele? Vai fazer pelo músculo? Vai fazer via oral? Não, você faz na veia, porque você quer que aquela adrenalina chegue lá no coração dele porque está parado, entende? Então, para cada objetivo e para cada tipo de substância, tem uma via ideal, tanto de absorção quanto de objetividade. Você precisa alcançar um objetivo. Então por isso que a vacina pode ser em qualquer canto do braço. Não precisa acertar a veia. Isso aí, a vacina. Não, e nem sempre é no braço. Você pegou um indivíduo extremamente caquético, o cara está emagrecido no último. Aí você não faz no braço, você faz no vasto lateral da coxa, que é esse músculo que o Roberto Carlos tem bruto. Roberto Carlos jogador, né? Porque o Roberto Carlos
talvez. Pula essa, pula. Pode fazer no glúteo e assim vai, certo? Então, você precisa fazer no músculo. É porque na maior parte das pessoas, o músculo ideal é esse deltoide, é o que está do lado mesmo. É mais rápido, mais prático. Olha o Guto Cowboy admirado aqui. Gente, a gente quase não consegue passar o nylon no anzol. Imagina costurar uma veia desse jeito. Você vê, Guto, como a gente deve valorizar com nobre a profissão de medicina, hein? Gente, impressionante. É isso aí. Daqui a pouco vai ter robô fazendo tudo isso, doutor? Provavelmente. Hoje algumas cirurgias abdominais já são feitas, né, Mário? Eu tenho um colega que faz esse tipo de cirurgia, ele senta no computador lá no Rio de Janeiro e o computador do Rio de Janeiro opera um cara que está na Argentina, por exemplo. Ficam os cirurgiões em loco, né, ficam do lado do paciente observando, mas grande parte do instrumental é feito por ele à distância. Isso já existe no mundo já. Hoje não existe mais aquela história de tem que esperar o cirurgião sair de não sei onde para vir operar aqui. Em alguns centros, eles já têm a robótica pronta para o cara que é o fera daquele tipo de cirurgia. Em Massachusetts, o cara opera à distância. Isso existe na medicina, né? E isso tende a ficar cada vez maior. O problema é a aparelhagem, né? Isso é extremamente caro, o hospital precisa ter um porte muito grande para sustentar isso, né? O volume de cirurgia tem que ser grande para valer a pena, então não é tão simples. Compra ali um aparelho e vamos fazer aqui com o cara de Massachusetts. Não é bem assim, mas existe. Doutor Henrique, obrigado, doutor Henrique. Até a próxima terça-feira aqui no CBN Cotidiano. Sempre bom ouvi-lo, viu? Vão com Deus, gente. Boa semana para todos. Muito obrigado, viu? Bom descanso.